Mais um episódio do nosso boletim informativo, dessa vez a versão de março de 2025, começo de março. Foi atualizado o boletim informativo no dia 5 de março de 2025. Aqui é o Rafael 47 do RPG Next e vou tentar ser bem objetivo, não ficar repetindo as informações. Nesse momento eu estou gravando a leitura do boletim informativo com ele aberto na tela. Se você estiver vendo isso no YouTube, você vai poder ver o tamanho dele, e eu não vou ler todo ele. E se você estiver no podcast, você vai estar só ouvindo o que eu tenho para falar. Não tem como ver nada, né? Então, o que eu vou trazer aqui de atualização para vocês? Os podcasts do último mês atualizado, referente ao mês de fevereiro. As lives também que estão correndo ou ocorreram no último mês. Vou anunciar aqui as novas cartas críticas que saem todo mês também. Saíram mais 8 cartas. Não tem muito mais o que falar sobre isso, a não ser o que eu já falei. E aí eu trouxe um ponto novo, que são as vagas abertas, caso você queira ser um ajudante do projeto. E, obviamente, eu preciso trazer aqui as recompensas e sorteios do Apoia-se atualizado, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que o RPG Next está em todas as redes sociais e que a gente está batalhando para poder lançar mais conteúdos para vocês. Então isso acho que é importante eu trazer essa informação, apesar de não ter sofrido nenhuma alteração em relação ao boletim do mês passado, vale a pena reforçar, que é o quê? O projeto arrecada uma certa quantia todos os meses. E a nossa proposta é entregar cada vez mais conteúdo para a comunidade. Só que para que a gente possa produzir mais conteúdo, a gente precisa liberar o tempo das pessoas que trabalham produzindo esse conteúdo. Porque existe um processo de produção que vai desde a criação da pauta, né, uma questão criativa, até a questão técnica de preparar, gravar e até a questão também técnica de pós-produção, que é edição, fazer arte, publicar, esse tipo de coisa. Então todo esse processo ele demanda tempo e bastante trabalho. E para que a gente possa ter condições de fazer mais conteúdo, a gente ou precisa de mais tempo, que não é possível porque todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua vida particular, e a gente toca o RPG Next, vai fazer 10 anos em maio de 2025, com o nosso tempo livre. Então a gente gostaria sim de conseguir fazer mais conteúdos, e aí tem duas formas de a gente conseguir produzir mais conteúdos. A primeira é tendo gente disponível para poder trabalhar e fazer isso acontecer como voluntariado, assim como a gente vem fazendo nos últimos 10 anos. Ou a gente pagar para que pessoas façam aquela parte do trabalho que são mais pesadas, mais demoradas, que não é a parte criativa. Geralmente é aquela parte do trabalho que as pessoas não gostam muito de trabalhar, que é a parte mais técnica de pós-produção. As pessoas geralmente gostam de, eu quero inventar, eu quero criar, eu quero imaginar, eu quero falar sobre assuntos que eu gosto. As pessoas têm vontade, gostam de fazer essa parte, né, de sentar e falar algo. Mas todo o preparo por trás, tudo que tem que ser feito por trás dos panos, geralmente as pessoas não gostam de fazer porque dá, muito trabalho, 2, ninguém reconhece esse trabalho direito, porque ninguém tá vendo a cara da pessoa, sabe? É mais ou menos igual você ver um filme, você vê o ator ali atuando, tem centenas de pessoas por trás daquele material para você ver aquela cena ocorrendo. Mas as pessoas acabam lembrando de quem? Quem aparece na tela, que é o ator. Então as pessoas acabam gostando mais, naturalmente, de fazer esse papel do que fazer o papel dos bastidores, tá? E o que geralmente demora mais tempo e custa mais caro. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está aqui, até o momento, com a meta de 3 episódios mensais batidas. A gente está quase batendo a meta de 4 episódios mensais. Então, assim que a gente conseguir fechar essa meta, né, a gente passa a publicar 4 episódios no mês seguinte para toda a comunidade, tá? E o pessoal que apoia o projeto tem acesso a conteúdos exclusivos, podcasts exclusivos publicados no aplicativo do Apoia-se. Então a gente está produzindo mais do que esses 3 conteúdos mensais, que envolve aqui a Forja, contos narrados, regras do D&D, e entrou também Neuronautas, né?
Então a gente está produzindo mais do que esses 3 conteúdos por mês. Só que a gente está também precisando de mais pessoas para poder ajudar a aumentar essa quantidade de episódios lançados, tá? Então é por isso que a gente está precisando desse apoio financeiro, beleza? Então é isso. Se você quiser que o projeto entregue mais conteúdo para a comunidade, apoie o projeto no apoia-se/RPGnext. Se você, padrinho, quer ter acesso aos episódios exclusivos, que só quem apoia o projeto com R$5 ou mais por mês, aí você tem que virar apoiador do projeto para poder ouvir os outros podcasts que ninguém mais tem acesso. E quais são esses episódios, geralmente? São episódios dos contos narrados, regras do D&D, e Neuronautas vai acabar entrando aí na fila. Ele não entrou ainda porque ele é um podcast novo. Então a gente está deixando ele liberado. Então a gente está entregando mais do que a gente prometeu entregar para que todo mundo possa conhecer a galera, tá? Então fica aí de recomendação para vocês apoiarem o projeto, para vocês terem acesso a mais conteúdo também. Perfeito? Bom, vamos lá. Quais foram os episódios do último mês, começando numa ordem cronológica aqui? Saiu, então, né, o mais recente que saiu foi o Neuronautas, terceiro episódio do Neuronautas, com o tema Preconceito Puro e Simples, um episódio super grande, super engraçado. O pessoal é super divertido de ouvir, vale a pena ouvir. Se você ainda não ouviu o Neuronautas, tá no feed geral do RPG Next Podcast, ou nós temos também um feed exclusivo Neuronautas do RPG Next. Você pode acessar através desses 2 conteúdos, tá? Se você já assina o nosso feed geral do RPG Next, você já tem acesso a esse podcast do Neuronautas. Agora, se você falar, pô, Rafael, eu só ouço o Tarrasque na Bota, o que eu tô perdendo? Você está perdendo vários outros podcasts, tá? Então nós temos feeds, um feed para todos dominar, um feed com todos os nossos podcasts, e nós temos os feeds separados de cada programa. Caso você fale assim, eu só quero ouvir esses 3 programas, os outros não me interessam. Mas eu sempre aconselho você também estar no feed principal, porque lá você consegue ver se sai alguma coisa diferente que você não conhece. Se de repente não aparece daqui a um mês um novo podcast com um novo nome, que não vai aparecer para você porque você não assinou o feed principal do RPG Next, tá bom? Então fica a recomendação para você também. Outro podcast que saiu foi aquela série que eu andei fazendo sobre a resenha dos personagens da Caverna do Dragão. Só que Nico é uma personagem extra. Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui os personagens da Caverna do Dragão. Bob o Bárbaro, Eric o Cavaleiro, Diana a Monge, Sheila a Ladina, Henk o Arqueiro e Presto o Mago. São 6 personagens, certo? E aí, como faltava um clérigo nesse grupo, o pessoal da Wizards of the Coast criou essa personagem chamada Nico, que é uma clériga, para poder preencher essa vaga de clérigo no grupo, para que você tenha a opção de escolher um clérigo. Porque as 4 classes principais no D&D é guerreiro, mago, ladino e clérigo. Né? O guerreiro, que é o Eric já tinha lá, o mago é o Presto, já estava ok, e a ladina, a Sheila, já estava ok. Faltava o clérigo. Então eles criaram essa nova personagem, que inclusive a arte dessa personagem, Nico, aparece numa aventura de D&D 2024. Eu não lembro o nome da aventura agora. É Dragon Eye, a Ilha do Dragão. Enfim, eu não vou lembrar agora o nome da aventura. Mas tem assim a arte dela interagindo com os outros personagens da Caverna do Dragão, como se ela fizesse parte do grupo ali, tá bom? Então saiu um episódio falando, eu tô lendo a ficha de personagem da Nico, que é o episódio do Regras do D&D 288. Esse saiu para todo mundo. Se quiser ouvir, só acessar. A gente também passou, né, da virada do ano passado para esse ano, a gente lançou um aviso, na verdade foi, né, o Vinícius, que atualmente está como editor do Tarrasque na Bota, das aventuras, da aventura A Maldição do Strahd. Ele também trabalha, ele tem lá a vida dele, e ele, né, agora, na virada do ano, ele está tendo tanto atendimento que ele explicou nesse áudio, que ele não está tendo conta de editar, então
quem está acompanhando o Tarrasque na Bota percebeu que já tem um tempo que não sai episódio novo, justamente por isso. Então, foi feito o aviso e lá também a gente explica como é que você pode ajudar a gente a sair desse ato aí. Mas já está retomando, tá? São fases aí da vida, beleza? Sobre o regras, voltando para o regras do D&D, também foi publicado um episódio da Diana, a monge da Caverna do Dragão. Aí para todo mundo que conhece o desenho do Caverna do Dragão, né? A Diana, a monge que tinha aquele bastão mágico, né? Que ela corria, pulava, saltava, subia as coisas com o bastão dela, sempre chegando num lugar onde ninguém chegava. Então também foi feita uma resenha para a gente poder entender como é que funciona mecanicamente o personagem dentro da ficha do Dungeons and Dragons 2024. Perfeito? Também saiu um conto narrado chamado A Mensagem Incômoda, um conto de fantasia medieval sombria, só que foi um episódio exclusivo a apoiadores. Então apenas quem apoia o projeto tem acesso. Se você falar, mas Rafael, já saiu, já lançou, e se eu apoiar hoje o projeto, eu vou poder acessar? Sim, porque você instala o aplicativo do Apoia-se no seu celular e aí você tem acesso à lista inteira dos podcasts publicados lá, inclusive os que são exclusivos, beleza? Nós tivemos também mais um episódio do Neuronautas, o segundo episódio deles, chamado O Que Você Prefere. Também foi muito divertido. O pessoal do Neuronautas tem uma pegada cômica, às vezes tragicômica, tá? Então são programas de bate-papo envolvendo cultura nerd em geral, com foco em dar risada. Às vezes são quase que episódios assim meio pauta livre, eles pegam um assunto e desenvolvem aquele assunto bem bate-papo mesmo, e o pessoal lá se diverte. Então foi esse segundo episódio também que eu dei bastante risada, recomendo, tá? Outro episódio do Regras do D&D que também saiu, também exclusivo, apoiadores, foi o do Hank, o patrulheiro. Então lá ele explica como é que o arco mágico do Hank funciona no sistema do D&D 2024. Saiu também um outro conto narrado, o Conto Narrado 64, um conto de horror para quem gosta de histórias sombrias, chamado A Casa no Fim da Rua. Então ficou bem bacana também. São continhos, todos os contos são contos curtos, eventualmente tem uns contos que são mais longos, podendo chegar até quase 50 minutos, ou tem várias partes somando mais de uma hora de conto, mas na média os contos são mais curtinhos, que envolvem às vezes 10, 15 minutos, no máximo até 20 minutos. Então, se você gosta de ouvir essas pequenas histórias escritas por ajudantes do projeto, tem padrinho envolvido, tem gente que já escreveu, mas não é padrinho, todo mundo que quer ajudar pode acabar se tornando escritor de contos e passa por revisão e pode acabar virando conto narrado. Perfeito? E também um episódio da Forja. Os episódios da Forja estão, por enquanto, saindo um por mês. Por que está saindo um por mês? Porque prepararam o episódio da Forja, envolver convidados, agendar para que os convidados apareçam e tal, ele dá mais trabalho do que fazer os outros programas, tirando o Tarrasque na Bota. Então, tá aqui um episódio, um tipo de programa que a gente gostaria de fazer mais episódios desses no mês, só que a gente precisa, né, de ajuda ou do seu apoio financeiro para a gente poder pagar profissionais para nos ajudar a fazer algumas etapas do projeto. Então, a Forja 68, o assunto foi como obter mais fluidez no RPG, da sessão de boas práticas no RPG. Então foi bem bacana, são podcasts com dicas, principalmente nesse caso para mestres, mas também, se você é jogador, lá também tem dicas para jogador de RPG. Porque para manter ou obter fluidez no RPG, não depende só do mestre, depende também dos jogadores. Então, é um programa para todo mundo. Bom, sobre as lives do último mês, a live de Curse of Strahd, ou em português, A Maldição de Strahd, andou um pouquinho mais lenta, porque, gente, quando vira o ano, né, o pessoal entra de férias, todo mundo muda um pouco a agenda, e aí tudo dá uma parada, tá? Inclusive as mesas de mestres de aluguel, é comum, né, nessa época o pessoal dá uma parada, mas ainda continua na programação, dentro do nosso canal no YouTube, fazer as lives de Maldição de Strahd, nossa gravação do Tarrasque na Bota. Também
já tinha começado no mês passado e continua, o Valhalla Riders, né, uma aventura de GURPS 4ª edição, que também depois vai virar, se tudo der certo, um Tarrasque na Bota editado, versão podcast para vocês. E também os nossos mestres de aluguel, que tem parceria com a RPG Next, alguns deles transmitem as suas partidas, que são partidas pagas, transmitem no canal do YouTube do RPG Next. Então as aventuras que estão rolando é Vecna Eve of Ruin, com o mestre de aluguel Arboreal, o mestre Arboreal. Também tem o Ethelon, que é o Reinos das Alianças Quebradas, com o mestre Berbari. E também a live de Maldição de Strahd Reloaded, que é uma aventura modificada, mexida pelo mestre Conrado, tá bom? Então tome cuidado se você quer jogar também uma dessas aventuras, tome cuidado para você não tomar spoiler. Ver um episódio aqui ou ali não vai fazer muita diferença porque não vai ter conexão com as coisas que estão acontecendo na aventura. É igual ver um trailer de um filme. Você vê, nossa, uma pessoa morreu, explodiu, mas você não sabe que contexto, como, quando, porquê. E outra, RPG é bem diferente de um filme. Num filme, se você viu uma cena, a hora que você for lá no filme, aquela cena, teoricamente, né, se você viu no trailer, vai estar lá. Num RPG de mesa, não. O que uma mesa está fazendo pode ser que não tenha nada a ver com o que a mesa sua irá fazer. Claro que o local é o mesmo, os NPCs são os mesmos, a motivação dos personagens que o mestre controla são os mesmos, mas a decisão que os jogadores tomam e o que aquilo vai acarretar, aí depende de cada mesa. Então, por isso que tem gente que assiste e depois joga e tá tudo certo, né? Mas só tome cuidado, assista com parcimônia para não estragar a sua aventura de RPG, tá? Bom, sobre o Apoia-se eu não vou falar mais aqui, né? Eu vou só reforçar que a gente está naquela parte de publicação de 3 episódios mensais, a gente quer aumentar isso para 4 episódios mensais, com a ajuda do seu apoio, a gente tá quase batendo essa meta. E com isso a gente, né, com esse aplicativo do Apoia-se, a gente criou a Biblioteca Arcana, a recompensa da Biblioteca Arcana, que é todos os padrinhos, todos os apoiadores, padrinhos, madrinhas do RPG Next no Apoia-se, passam automaticamente a ter acesso a conteúdo exclusivo, não importa o valor do apoio. E o menor valor é R$5, tá bom? E obviamente que o The Gamers, para quem tem interesse em jogar. Rafael, qual é a diferença de jogar com vocês do RPG Next e jogar com o mestre de aluguel? Quando você joga com mestres do RPG Next, você está ajudando o projeto. Você está se tornando um padrinho e está recebendo uma recompensa de poder jogar RPG. É bem diferente de você pagar o mestre de aluguel, tá? É mais barato porque você está ajudando o projeto. E por que é mais barato? Porque o mestre não fica. O mestre também é voluntário. O mestre dentro do RPG Next que entrega essa recompensa The Gamers, ele está ajudando o projeto da forma dele. Então ele é voluntário, então ele não fica com o dinheiro vai para o projeto. No caso do mestre de aluguel, é um serviço, a pessoa vive disso ou ela complementa a renda com isso, então ela usa aquele dinheiro para viver, para sobreviver. O pessoal do RPG Next não. A gente, né, todo mundo tem as suas próprias vidas, seus próprios trabalhos, a gente ganha dinheiro com o nosso trabalho, a gente paga as contas com o nosso trabalho. E o tempo livre que nos sobra, a gente usa, parte do tempo livre, né? A gente usa para o RPG Next, ok? Esses mestres fazem a mesma coisa. Então nós temos aqui atualmente o mestre Vitor, que está jogando D&D, o mestre Thales, que joga Vampiro, e o mestre Berbari, que também traz o D&D, só que dentro do Tale Spire. Temos 3 mestres, então perceba que a gente não tem tanto mestre assim, e também perceba que eles não conseguem atender muitas pessoas. Então, se você quiser se tornar um apoiador do projeto no nível de The Gamers, você primeiro tem que mandar uma mensagem pra gente. Tem as instruções lá no nível de apoio, no Apoia-se, não vou falar aqui. Tem as instruções lá. Você tem que mandar um recado para perguntar, gente, se eu assinar aqui esse nível aqui para poder jogar, tem vaga para poder jogar? Para evitar que você assine uma coisa e depois o mestre fala assim, não, gente, já estou lotado aqui, não posso jogar. E eu não posso afirmar isso para vocês agora, porque vira o mês, pode ser que saiam jogadores, entrem novos jogadores, ou o mestre está lá, está de férias, ou o mestre ainda está rearranjando a mesa, enfim. Eu não tenho como afirmar agora, em áudio aqui para você, como é que está a situação. Tem que ser verificada no ato em que você for querer assinar esse nível de apoio. Perfeito? Certinho? Então vamos lá. Já falei do aplicativo do Apoia-se para você poder
baixar no seu celular. Tem tanto a versão Google Play quanto iOS. Se você é apoiador, você tem que instalar esse aplicativo, senão você está perdendo os nossos conteúdos exclusivos, tá bom? É a única forma de acessar eles, beleza? Esse mês também saiu mais novas cartas críticas, são 8, né? 4 cartas críticas ilustradas com IA. Já vou falar sobre essa questão de ilustração mais para frente. 4 de acerto crítico e 4 de falhas críticas, que serão compartilhadas nas redes sociais para você poder ver, conhecer. E quem é apoiador do projeto tem acesso a uma pasta, mas aí é só para nível de apoio 30 ou mais, tá? Tem acesso a uma pasta com essas cartas todo mês, sendo atualizadas, beleza? A gente mantém com a assinatura de vocês as assinaturas de conteúdo de música, de mapas animados, de efeitos visuais para as mesas de VTT. A gente mantém... Eu estou descendo aqui, já só estou falando rapidinho, né? A gente mantém o pacote Adobe assinado, graças ao apoio de vocês. A gente mantém lá no site da RPG Next, na loja, rpgnext.com.br/loja, diversas mesas de RPG com mestre de aluguel, de diversos sistemas, com várias VTTs diferentes. Então, dê uma olhadinha, acesse rpgnext.com.br/loja, veja a aventura. Lá tem vídeo do mestre se apresentando, tem link do grupo do WhatsApp para você poder entrar e conversar com o mestre e outros jogadores interessados. Tem toda a informação lá, tem o preço e por aí vai, tá? A gente ainda tem parceria de link com a Amazon, link de afiliado da Amazon, para poder vender os novos livros do D&D 2024. E assim, eu confesso que eu estou muito triste, tá? O livro que é novo, ele chega num preço bom. E o livro, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte: a Wizards of the Coast fez ela imprimiu vários livros físicos, né? Do D&D 2024, livro do jogador. Só que eu recebi um e-mail esses dias avisando que estava acabando as impressões físicas e que tinha um símbolo lá de edição comemorativa de 50 anos, né? Que foi de 2024, e que iria acabar essa primeira leva de impressão com esse livro. E aí que depois não ia ter mais. Claro que eles vão reimprimir o livro físico, mas eles não vão colocar esse símbolo mais, sabe? Porque vai ser uma nova versão, com uma versão uma impressão de 2025 e não 2024, enfim. Eu acho que vai vir até com alguma correção outra que sempre tem, né? Mas acho que por causa disso, acho eu, um grande achismo meu, deve ter diminuído o estoque de livros e o preço do livro na Amazon, do livro do jogador, subiu... quase triplicou. Tá mais de R$700. Tá muito caro. Se você pegar o preço em dólar e converter, não dá isso, sabe? Então, ainda mais colocar imposto, não chega nisso. Lembrando que livro nem tem imposto, né? Então, tá muito, muito, muito caro. E na época que era pré-venda, tava R$270. Tava assim, no preço certo, sabe? O livro. Tava um preço muito bom. Era o preço que você ia pagar. Que era para ser pago, de fato, né? Convertendo dólar para real. E, cara, agora tá mais de R$700. O livro do monstro tá num preço bom ainda. Acho que tá na promoção, tá menos de 300, que é o preço. Não tem como pagar menos do que isso no livro impresso original, tá, gente? Então, mas enfim, eu estou ainda com esses links de afiliado disponíveis, na esperança de que um dia o preço baixe, tá? Então eu vou manter ele sempre aqui no boletim informativo. E aí, indo mais para a parte final do boletim informativo, antes de anunciar as recompensas, aparece a lista dos membros e ajudantes ativos, que tem várias pessoas. Não entrou ninguém novo aqui. Tem o mesmo pessoal de sempre. O pessoal que joga, o pessoal que edita, o pessoal que faz um pouco de tudo, o pessoal que ajuda mais nos bastidores, o pessoal que aparece mais na frente, o pessoal do podcast Neuronautas. Tá todo mundo aqui para você poder ver e conhecer, tá? Agora, sobre aquela parte de você quer ajudar o projeto RPG Next, você já sabe que você pode entrar como apoiador de R$5, certo? Você já sabe que se tiver alguma partida ao vivo de RPG com sistema de gamificação, onde você pode doar dinheiro para dar chifres para os personagens, para eles gastarem, isso também é uma ajuda no projeto, tá? E você pode se tornar um ajudante. Só que, muitas vezes a gente fala assim, se torne um ajudante. E às vezes a gente recebe uns contatos de gente querendo ajudar, mas com coisas que a gente não enxerga como aquilo poderia ajudar o projeto. Vou dar um exemplo, tá? Para poder contar essa história para você. E é comum isso, não tem nada de errado, o que eu vou falar aqui. Mas, por exemplo, entrou uma pessoa em contato com a gente uns dias atrás, umas semanas atrás, e falou assim, olha,
eu faço aqui mapas, né? Mapas de RPG personalizado. Vocês querem fazer uma parceria? E aí, assim, fica complicado. Por quê? Porque, número um, a gente já assina vários Patreons que fornecem mapas todo mês e a gente atualiza uma pasta com esses mapas, mapa estático, mapa animado, diversos mapas, todo mês, por $5, $10 a assinatura, tá? E então, assim, para a gente poder querer personalizar o mapa, tem que ser uma coisa muito específica. Então, não teria vazão, sabe? Outro ponto, né? A pessoa se ela quer se tornar um ajudante, ela tem que falar assim, olha, tem que ficar uma proposta pronta, falar assim, olha, eu vou fazer mapas para você, um mapa para vocês todos os meses, pronto. E isso vai servir de propaganda para o meu trabalho. Então a gente eu entrego um mapa para você, para o RPG Next, e a gente coloca lá numa pasta e pode virar recompensa dos padrinhos, por exemplo. E aí você está fazendo uma parceria com a RPG Next para divulgar o seu trabalho, se ele for de qualidade, obviamente, a gente vai ter que ver se o trabalho seu é de qualidade. Se ele for considerado de qualidade, você está entregando algo para a comunidade e em troca disso você está divulgando o seu trabalho, ok? É uma forma de ter uma troca, tá? É claro que, mas Rafael, eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso. Então não tem como eu fornecer isso de graça, sabe? Olha, eu sei que você pode ganhar, mas é aquela coisa, você não tem como você fornecer pra gente 10 mapas por mês, porque a gente não vai fazer nada com isso. E a gente nem tem como personalizar 10 mapas por mês, a gente nem joga, nem tem tantas partidas de RPG assim no canal do YouTube da RPG Next que justifique, e ainda mais partidas de RPG personalizadas, né? Tipo, que tem ali, eu preciso de um mapa específico, que justifique ter algum tipo de assinatura de coisa personalizada. A gente assina, como eu disse, conteúdo genérico feito, e também nesses conteúdos genéricos o pessoal acaba fazendo mapas e aventuras já pré-prontas, principalmente do D&D, né? Enfim, gente, são assim mais de 200 GB de mapas. É muita coisa, sabe? Então a gente tem muito, muito conteúdo mesmo. Então o conteúdo não falta, sabe? Então teria que ser alguma coisa que a gente necessita, que o projeto necessita para ele expandir, para ele crescer, para ele se tornar mais e mais independente. Então eu resolvi aqui listar algumas coisas. Então, caso você esteja pensando em ajudar e você não sabe como ajudar, porque às vezes você pode... vou dar um outro exemplo. Entrou né, dentro do projeto... inclusive, deixa eu ver se eu não coloquei aqui. Nossa, acho que eu não coloquei o Rodolfo aqui, gente. Deixa eu ver se é o Rodolfo que eu não coloquei aqui. Eu esqueci aqui na lista. Estou falando dele e não coloquei aqui. Depois eu vou atualizar, tá? Eu tenho que atualizar aqui o Rodolfo. Tá. Então, o que acontece? O Rodolfo é um rapaz que não está aparecendo aqui dentro, eu vou atualizar, vou colocar ele, essa foi falha minha. Ele é um cara que está cuidando de uma parte assim dos bastidores, da parte do site, do ranqueamento do Google, ele está cuidando da parte do SEO do Google. Então, e como é que aconteceu esse contato? Ele apareceu falando, gente do RPG Next, eu queria ajudar no projeto, eu sei fazer esse trabalho, eu posso ajudar com isso. E como ninguém do projeto sabia trabalhar com aquilo que o Rodolfo estava falando, ele foi muito bem-vindo, né? E hoje ele é um membro do projeto, que eu vou colocar ele aqui no boletim aqui informativo para você poder ver. Então, o Rodolfo hoje ele faz esse trabalho, que é um trabalho de cuidar do SEO do site, do ranqueamento dentro do Google, de estar mexendo lá com o Google Ads, o Google AdSense. Ele está fazendo toda essa parte que a gente já ouviu falar, já tentamos mexer, mas não é a nossa área. E o Rodolfo trabalha com isso. Então, ele está colocando o conhecimento do trabalho dele para ajudar o projeto. Então, às vezes você é um ajudante, você quer ser um ajudante e a gente não sabe te dizer o que é que você tem que fazer. Às vezes você entra no site, você ouve o nosso podcast e você fala, caramba, eu posso ajudar o pessoal com isso. E aí você entra em contato com a gente. Agora, se você quer ser um ajudante e você quer que eu fale o que a gente está precisando de ajudar hoje, de novo, eu não sabia que o que o Rodolfo está oferecendo para a gente hoje como ajuda no projeto, eu não sabia que a gente precisava disso. Então, o que eu vou falar aqui não significa que só se limite a isso, ok? Isso que eu quero deixar claro. O que eu vou falar aqui é o que a gente faz hoje no dia a dia.
Pode ser que alguém venha com uma proposta de ajuda de algo que ninguém está fazendo e que o projeto necessite e que a pessoa saiba fazer. Falar, Rafael, eu sei otimizar site de WordPress lá com código na programação. Eu consigo deixar o seu site mais rápido, sei lá. Então, venha trabalhar com a gente, venha fazer esse trabalho. Porque eu não sei como é que se faz isso. Eu não sei como é que funciona isso. Eu não sou programador, sabe? Eu uso o WordPress. Enfim, acho que entendeu o recado, né? Então, eu trouxe essa melhoria aqui, essa novidade, que é vagas abertas, seja um ajudante. Lembrando que pelo estatuto do projeto, você entra como ajudante e depois você pode se tornar um membro, tá? Existe uma etapa entre ser ajudante e ser membro do projeto. E vice-versa, né? Ajudante é aquela pessoa que entra para ajudar, como o próprio nome diz, só que ela se torna membro depois que ela mantém uma ajuda constante por mais ou menos, acho que 3 meses, alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora no estatuto. Tem um tempo, fala assim, pô, fica ajudando a gente por 3 meses, aí você se torna um membro, né? Um membro ativo do projeto. E aí, obviamente, se você falar, Rafael, já fiz minha ajuda, parei, não vou mais ajudar. Aí você vai continuar com esse nome de membro porque você um dia ajudou o projeto, mas você não é mais um membro ativo, né? Então a gente tem os membros ativos, são pessoas que estão produzindo algum conteúdo, e os membros que um dia participaram do projeto e hoje não participam mais, tá? Mas o fato aqui, a conversa é, nós precisamos de pessoas ativas, né? Não só pessoas que ajudam. Claro, você pode fazer uma ajuda e depois se despedir do projeto? Até pode, não tem problema, tá? Mas vamos lá, ó. Se você então quer contribuir com o RPG Next, mas não sabe como, estamos procurando voluntários para as seguintes funções. Então eu coloquei aqui 5 blocos de informação, sendo que os últimos 2 eles são meio que juntos ali, mas vamos lá. Auxiliar de marketing, que é alguém responsável por divulgar os nossos conteúdos e o projeto RPG Next nas redes sociais, ajudando a alcançar mais pessoas. Hoje eu estou fazendo isso na maior parte do tempo. Por exemplo, o pessoal do Neuronautas também publica, eventualmente outros membros do projeto publicam, mas hoje sou eu que mais estou fazendo isso e eu não deveria estar gastando meu tempo com isso, eu deveria estar gastando tempo com geração de conteúdo, fazendo, sei lá, mais RPG, mais contos, preparando Tarrasque na Bota, que eu não consigo preparar, né? Então eu precisaria de alguém para auxiliar no marketing, perfeito? Editor de podcast, obviamente. A gente tá... o que a gente gostaria, que é assim, ó. A gente já teria condições de pagar por 3 podcasts, porque vocês estão apoiando a gente com 3, né, aquela meta batida de 3 episódios, que são os 3 episódios que a gente estava publicando mensalmente, tá bom? E a gente tá... O que importa pro ouvinte é receber os episódios editados, tá? Mas, como a gente fez, né, eu acho que eu expliquei em outro boletim informativo, um gasto super, mas super alto para garantir o servidor do site pelos próximos anos, porque né, eu paguei com desconto, porque quando você paga vários anos, você tem um desconto de, acho que é 40% de desconto. E como a coisa é em dólar, houve uma economia muito grande, só que houve um gasto também muito grande, de uma vez só. Teve que pagar à vista. Então, para manter a saúde do projeto, eu sou o contador do projeto. Então, o que eu estou fazendo? Bom, a gente tem condições de editar nós na mão? Vamos editar na mão, vamos fazer esse sacrifício. A gente está pegando esse dinheiro que iria para o editor e a gente está guardando esse dinheiro para poder refazer o caixa que se esgotou quando a gente teve que pagar o servidor do projeto. Se esse caixa não existisse, a gente teria que pagar mensalmente a mensalidade e a gente ia gastar pelo menos 40% a mais. Então, ao invés de gastar lá R$200 com o servidor, 250, ia gastar mais de R$300 por mês. Então, seria um desperdício de dinheiro, tá? Então, ter um projeto saudável financeiramente falando faz com que a gente também gaste menos dinheiro. Tá? Um projeto que não se planeja, um projeto que está sempre, que não tem caixa nenhum, ele tem que pagar a conta que vier no mês e não consegue negociar. E aí ele gasta mais dinheiro, tá? Então, em respeito ao dinheiro dos apoios, das doações, através do Apoia-se, a gente, né, tomou essa decisão de
fazer esse caixa financeiro, tá? E é por isso que o Guerreiros do Bem sofreu essa alteração. O Guerreiros do Bem, até tempo atrás, a gente pegava o dinheiro que sobrou e a gente... tá sobrando dinheiro. Opa, vamos doar. A gente fez isso por bastante tempo, tá? Só que conforme o projeto foi atingindo um platô de arrecadação, porque na época vinha subindo as doações mês a mês, né? E aí depois ele atingiu um platô. A gente começou a entregar mais conteúdo e as doações elas não aumentam. Elas ficam ali nos 2.500, 2.600, 2.700 e elas não passam disso. E os custos mensais do projeto aumentam com a inflação, a inflação dos serviços que é... Primeiro que é em dólar. E aí quando a plataforma em dólar aumenta, por causa da inflação do país, geralmente dos Estados Unidos, eles aumentam lá porque lá está tendo inflação. Aí a nossa moeda também está desvalorizando, né? Já bateu R$6, já passou de R$6, agora caiu um pouquinho, mas vai voltar a ser R$6, vai continuar aumentando, isso não vai mudar. Então, também aumenta todos os nossos gastos aqui. E as doações, elas continuam a mesma. O valor doado continua o mesmo. Então, por causa dessa situação financeira, a gente falou assim, peraí, a gente não pode mais continuar doando o dinheiro que sobra, porque primeiro que está sobrando muito pouco. Segundo, se a gente tiver qualquer pepino financeiro aqui, a gente não vai conseguir dar conta de manter o projeto rodando. Então, assim, a gente resolveu mudar essa estratégia para a saúde do projeto, para que o projeto vai completar 10 anos, como eu citei agora em maio de 2025, ele vai completar 10 anos. E ele só está em pé até agora porque ele tem essa preocupação em se sustentar, ok? E dinheiro é uma das coisas que torna projetos sustentáveis, beleza? Então é o seguinte, como é que então ficou o Guerreiros do Bem? Já eu falo do editor de podcast. O Guerreiros do Bem está tentando se focar em ações pontuais, ou seja, vai continuar existindo o Guerreiros do Bem, está agendado o Guerreiros do Bem para final de abril, se tudo der certo vai ocorrer, beleza, para ajudar uma pessoa, uma menina, depois eu vou anunciar mais pra frente, que precisa de uma cadeira de roda, etc. Então a gente vai tentar arrecadar dinheiro para comprar uma cadeira de roda que é caríssima, mais de R$8.000 a cadeira de roda, uma cadeira de roda especial, não é uma cadeira de roda comum, porque a menina, ela é especial. Então, esse vai ser o nosso Guerreiros do Bem, que é preparar uma partida de RPG, preparar uma live, fazer a transmissão ao vivo, depois, se tudo der certo, com o áudio gravado, transformar aquilo em podcast, tá? Ou seja, tem um monte de trabalho por trás. Então, esse é o nosso Guerreiros do Bem, tá? Nosso Guerreiros do Bem é esse esforço de fazer essa movimentação com a comunidade para ajudar alguma instituição carente ou pessoa carente. Então, o propósito do Guerreiros do Bem não desapareceu, ele continua existindo, que, se eu não me engano, eu não conheço outro projeto de RPG que faz isso que a gente faz. Tá? Eu realmente desconheço. Eu não conheço ninguém que pega dinheiro da doação, ou pegava até então, que a gente parou de fazer isso, e doava, e fazia ação social, ou planeja no ano fazer alguma transmissão de RPG beneficente, sabe? Se você conhece, compartilhe comigo, porque eu não conheço, eu gostaria de conhecer outros podcasts que fazem isso, tá? Por quê? Porque dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. E geralmente, sei lá, as pessoas ou não se interessam e aí ninguém acaba fazendo, sabe? Então, por causa disso tudo que eu falei, eu coloquei aqui que a gente está em busca de editor de podcast. Porque se a gente não precisar pagar o editor, melhora, porque mantém o projeto mais saudável, a gente consegue fazer um caixa maior e com esse dinheiro a gente consegue... por exemplo, entrou o pessoal do Neuronautas, o Fernando não tinha um microfone legal. Primeira coisa que a gente fez, vamos trocar o microfone do Fernando. A gente faz esse investimento para tentar aumentar a qualidade dos nossos conteúdos. E para a gente poder fazer esse investimento, tem que ter dinheiro sobrando. Não é só contar com o dinheiro que entra das doações do mês, tem que ter dinheiro sobrando para poder comprar as coisas mais baratas, pagar à vista, esse tipo de coisa, tá bom? Então, se a gente puder contar com um editor, a gente entra como editor. Às vezes o ajudante pode entrar como editor agora, ajudando, e depois a coisa está indo tão bem que a gente fala, cara, quer continuar? A gente vai pagar você. Então a gente paga com o editor, por exemplo, que já está, teoricamente, dentro das metas do Apoia-se, sabe? Então tá aqui, editor de podcast para auxiliar na edição dos podcasts quais? A Forja, que é uma edição de episódio de bate-papo, que é mais fácil de editar a Forja, porque é um bate-papo, é muito mais fácil de editar isso.
Contos Narrados, que é uma edição de podcast curto com sonorização. Sonorizar dá bem mais trabalho, só que Contos Narrados são mais curtos, então é uma versão resumida do Tarrasque na Bota, ok? E o Tarrasque na Bota, obviamente, que é a edição mais complexa que nós temos, que são podcasts não só longos, mas também com várias faixas de áudio que aumenta ainda mais o trabalho de edição e a sonorização completa. Geralmente a gente coloca efeito sonoro, mais do que Contos Narrados entra, sabe? Então, essas são as vagas de ajuda que a gente está precisando hoje, tá? Por exemplo, Tarrasque na Bota está fora, um exemplo. Tarrasque na Bota, para a gente poder atingir a meta, para poder pagar um editor, voltar a pagar um editor para o Tarrasque na Bota, vai demorar um monte para subir. Tá? Tem que atingir uma meta bem alta. A Forge Contos Narrados já está dentro. Então, se você fala assim, olha, eu tenho condições de editar Tarrasque na Bota, beleza. Tá? Então, se você é um editor, quiser fazer a edição, entre em contato com a gente. É um puta trabalho, eu sei, mas você pode falar assim, eu edito um por mês. Um por mês tá dentro, pode deixar comigo. O ideal é que você, ao pensar em ajudar o projeto, você tenha uma função, pelo menos, de alguma coisa uma vez por mês. Então, ou você faz uma entrega uma vez por mês, ou você faz algum trabalho. Claro que para você entregar um episódio uma vez por mês, você não vai sentar num dia e fazer uma edição. Talvez você precise de algumas tardes para fazer isso. Então, você pode falar assim, eu pego uma tarde por semana e entrego um pedaço da edição e no final do mês eu fecho a edição completa. É uma forma de trabalhar. O importante é você ter uma rotina, seja um trabalho semanal, a cada 15 dias, ou um trabalho mensal. É a recomendação para ficar saudável o projeto e para você ser considerado um ajudante. Se você é um ajudante que não consegue ajudar numa coisinha uma vez por mês, aí talvez você dê mais trabalho para a gente poder tentar ensinar você os processos do projeto do que a própria ajuda que você vai dar. Aí então é melhor você considerar se tornar um apoiador do projeto de R$5, que é melhor, você entendeu? Porque também, quando entra uma pessoa nova no projeto do RPG Next como ajudante, dá trabalho também pra gente, porque a gente tem que explicar, conversar, às vezes tem que treinar alguma coisa, ensinar, é quase como se fosse um estágio, sabe? E aí às vezes a pessoa entra, ajuda uma vez ou não ajuda e já vai embora. A gente gastou puta tempo, puta energia pra explicar pra pessoa, deu atenção e a pessoa, ela abandona, às vezes ela abandona, sabe? Enfim, mas é isso, tá? Editor de podcast. Mais um ajudante aqui, mais um tipo de ajudante, é artista/ilustrador. Deixa eu explicar aqui o seguinte. A gente já fez parcerias e trabalhos com artistas e ilustradores. A gente já recebeu bastante arte de fãs. Mas a produção das artes que a gente usa para o projeto, para o site, né, para a publicação desde 2015, quando o projeto surgiu, era única e exclusivamente artes vindas da internet. Buscadas no Google, no Pinterest, artes de outras pessoas. Não existia IA. Com a IA generativa, a gente passou a fazer, ao invés de pegar a arte de alguém do Google, a gente passou a pedir para a IA fazer uma arte para a gente, para ilustrar principalmente os nossos episódios de podcast, para fazer as nossas artes de capa, né? A Forja, Contos Narrados. Regras do D&D, a gente usa a própria arte da Wizard of the Coast, né? Mas basicamente são Contos Narrados e a Forja. E o Tarrasque na Bota, geralmente, faz uma arte só e depois replica. Mas assim, daria para fazer uma arte para cada episódio. Daria para fazer até na própria IA, sabe? Então assim, se você é artista, é ilustrador e gostaria de contribuir com uma arte de destaque, a arte de destaque é uma arte de fundo, que ela aparece no site, na publicação do site, na página principal, e é essa mesma arte de fundo que ela é utilizada para fazer a arte box, que é aquela quadrada, e a arte wide, que é aquela meio retangular, retangular, para poder enviar nas redes sociais. Então, se você de repente fala assim, puxa vida, eu consigo ilustrar aí um episódio e eu consigo fazer a arte, a gente coloca o quê? Os créditos no post da publicação e a gente anuncia que a arte foi feita pelo artista tal no podcast, por exemplo, tá? Então, a gente tem condições de trabalhar também com artistas ilustradores que queiram ajudar o projeto. Se você for um deles e quiser produzir alguma arte, ou se você falar, não, Rafael, dá para fazer uma arte para essa coisa aqui que eu percebi aqui no site do RPG Next, beleza? Faça a sua proposta, não tem problema, tá? E aí, se quiser ser um ajudante fazendo essas artes,
para que a gente não produza as artes de IA. E as artes, por exemplo, das cartas críticas também, né? Dos efeitos lá das cartas de acerto e falha crítica. Também poderiam ser artes feitas por pessoas de verdade, né? E não IA. Então, se você é um artista, é um ilustrador e gostaria de contribuir com a sua arte para esses conteúdos que a gente produz, que a gente publica, então entre em contato com a gente que também será muito bem-vindo. Perfeito? Escritor de contos é uma outra ajuda que você pode querer também. A gente está precisando de escritores para desenvolver contos curtos, né? Escrever contos curtos, originais e imersivos, para depois virar podcast dos contos narrados. Então, se você gosta de escrever, se você escreve bem, entre em contato com a gente, mande seu conto para a gente poder conhecer. E, por fim, narrador de contos. Se você, né, tiver uma boa dicção, gosta de contar histórias, a gente está também precisando de narradores para dar voz aos contos narrados, trazendo emoção e imersão para os nossos ouvintes através da sua voz. Aqui é uma coisa que eu sinto falta, tá? É de vozes femininas. Se você for ouvir os nossos contos narrados, geralmente os narradores são de vozes masculinas. E, infelizmente, as vozes femininas que já apareceram nos contos narrados não têm condições de gravar outros episódios. Então, a gente conseguiu um ou outro episódio e depois não deu mais certo. Então, se você é uma moça com voz feminina, a gente gostaria também de que os contos viessem também narrados por vozes femininas, para poder dar essa diversidade e não ficar só a voz dos cueca. Certinho? Se você se interessou por todo esse assunto que eu falei agora, você pode enviar um e-mail para contato@rpgnext.com.br. Bom, essa é a parte das informações que eu encerro sobre o boletim informativo. Desse ponto em diante, é a parte de recompensas e sorteios do Apoia-se para quem é apoiador do RPG Next. Então, desse ponto em diante, se você não quiser ouvir mais, a não ser que você queira saber o que acontece, quais são as recompensas, continue ouvindo. Se você já sabe, não quiser mais, acabou o boletim informativo para você. Beleza? Mas vamos lá. Para quem apoia o projeto, eu preciso anunciar aqui o seguinte. O primeiro sorteio feito é para participação na Forja, que está ocorrendo, por enquanto, uma vez por mês. Para todo mundo que apoia o projeto, não importa o valor, ou seja, R$5 ou mais, pode ser sorteado para ser convidado por mim para participar de um episódio na Forja ao vivo. Então, a primeira sorteada aqui foi a Luli Gomes. Parabéns, Luli. Eu vou entrar em contato com você. Se a Luli não puder participar ou se ela não quiser participar, eu já deixei um segundo sorteado aqui, que é o Marcos Sabino Vikings MC. E aí eu entro em contato com o Marcos. Gente, eu vou entrar em contato com o pessoal através do grupo do WhatsApp dos padrinhos no WhatsApp. Então, se você estiver me ouvindo, você é padrinho e não está no grupo do WhatsApp dos padrinhos, entre lá para que eu possa marcar você para te chamar, para você poder participar aqui comigo na Forja. E, por favor, coloque o seu nome no WhatsApp. Se você não escreve o seu nome no WhatsApp, eu não tenho como saber quem é você lá. Você entra lá, eu não sei que o Marcos é o Marcos se no lugar do Marcos tiver um tio e uma exclamação, por exemplo. Aí eu não vou achar nunca o Marcos lá. Só um exemplo, tá bom? Continuando, se o Marcos também não puder, o sorteio sempre mais. O terceiro é o Guilherme Ribeiro Gonçalves Barrocas. E se o Guilherme não puder, o último da fila é o Felipe Chagas de Oliveira. E se ninguém puder, aí eu ou não chamo ninguém ou tento pegar uma outra pessoa de última hora, tá bom? Então, de novo, eu vou entrar em contato com vocês no WhatsApp para poder agendar a Forja. E depende da minha agenda, tá, gente? Infelizmente, eu não posso marcar no horário que vocês gostariam, porque eu tenho uma agenda bem mais atribulada, porque eu trabalho à noite durante a semana, então, geralmente as pessoas estão à noite em casa, e aí não dá para gravar durante a semana, então tem que ser no final de semana, tá bom? Bom, outro sorteio é a Magia Conjurar Criatura, para quem apoia o projeto com R$15 ou mais, que permite que o seu nome seja emprestado para um NPC de um episódio do Tarrasque na Bota que esteja sendo gravado. Então, isso sairá no futuro só, tá? Então, o vencedor foi o Estevão Felipe. Aí, Estevão, parabéns. Você não tem que fazer nada, só tem que aguardar, porque aí o mestre que estiver narrando, estiver lá jogando RPG, gravando o Tarrasque na Bota,
ele que vai pegar o seu nome e vai colocar no episódio. Agora, uma outra recompensa que não envolve sorteio, mas que vale a pena eu citar aqui, porque faz parte, né? É uma recompensa chamada O Grande Ferreiro. Basicamente é uma consultoria online de mais ou menos 2 horas de como montar, preparar, mestrar aventura em RPG com foco na necessidade do padrinho ou da madrinha. Aqui não tem sorteio, todo mundo que está apoiando o projeto com R$100 ou mais pode participar. É só entrar em contato com a gente ou entrar em contato comigo. Rafael, tô com um monte de problema aqui, você pode me ajudar? Essa consultoria online, tá? Eu tenho que te entregar essa consultoria se você tem direito a ela. Você tem que entrar em contato e pedir. Então, os participantes que têm direito são o Estevão Felipe, a Luli Gomes, Pedro Alves, o Breno Baiardi e o Frederico José Ribeiro Franca. Obrigado a vocês por apoiar o projeto, né? Vocês têm um grande peso de ajuda do projeto. Por exemplo, o Breno Baiardi, que faz parte do projeto, ele sugeriu um conjunto de pautas para a Forja e eu venho acatando esse conjunto de pautas para poder fazer os programas. Ele não quis a consultoria, mas ele quis sugerir as pautas para ele poder discutir um assunto que ele também gosta. Então, é uma forma dele ter essa recompensa para ele, sabe? Então, fica aí como exemplo, beleza? E também um obrigado especial para padrinhos e madrinhas de nível 20 ou mais e aos novos apoiadores. Então, queria aqui deixar um agradecimento nominal ao Ricardo Rebelo, Félix, Douglas Nascimento de Oliveira, o Diego Oliveira, Rodrigo Yuji Koga Kuroda, João Vitor Primieri Paludo, Allen da Costa Araújo, Cristiano Souza, Felipe Martins, Webson Guimarães, Lohan Negres Ronche, Michael Cristiano Wolford, Ana Priscila de Oliveira, Alexandre Moricune Fortes, Vitor Carvalho, Wellington Kenneth da Silva, André Luiz Kupikovski, Rafael Wendel Freitas Abitbol, Pedro Henrique Munhoz Costa, Cristiano Silva, Rafael de Castro Machado, Homem, Felipe Borrelli, Carl, André Luiz Oliveira, Marcelo Vergres, Fabrício Reis Guzon, Gabriel Cesário Gomes, William Valer, Guilherme Ribeiro Gonçalves Barrocas, William Machita, Patrick Pereira Lermen, Victor Breda, Victor Adriel Todescato Keller, Alexandre Bauler, Rodrigo Carelli, Felipe Chagas de Oliveira, Felipe Pinheiro de Oliveira, Jefferson Pessoa Fernandes Estevo, Andréa Burger Ruiz, Rodolfo Castro e Silva, Diego Mota da Silva, Werson Lucas Espíndola, Marcos Sabino Vikings MC, Valdo Raia, Leandro Batista, Rodrigo Porto Veronês, Reuel Barbosa de Albuquerque Júnior, Lucas Engaro de Jesus, Pedro Paulo, Frederico José Ribeiro Franca, Estevão Felipe, Luli Gomes, Pedro Henrique Barbosa Alves e o Breno César Baiardi Oliveira. Ufa! Aumentou a lista mais um pouquinho. E um agradecimento aos novos padrinhos que chegaram pela Apoia-se. Obrigado, Pedro Henrique Munhoz Costa e Anderson Angelotti. A hora que você vira padrinho, você já tem acesso às recompensas e você já pode entrar no grupo dos padrinhos através do link. Perfeito? E queria agradecer também o pessoal que apoia através da inscrição no YouTube, que é o Rudá Silva, o Yuri Ferreira, Rodolfo Oliveira e o Christopher Pavan. Obrigado, quarteto youtubístico. Valeu, pessoal. E também, para poder fechar aqui esse boletim informativo em áudio, a lista de padrinhos e madrinhas, que eu não vou ler, a lista é longa, mas todos os apoiadores do projeto, todo mundo que apoia o projeto, tem o seu nome tanto aqui no boletim informativo quanto na página de doadores lá no site do rpgnext.com.br. Essa lista é atualizada todo mês para todos os novos apoiadores e os apoiadores, né, que estão ali assinando, que assinaram no último mês, no caso, tá? Essa é a forma que a gente tem de agradecer a ajuda de vocês. E obrigado, né? Não tem muito como falar mais do que um grande obrigado. Vocês, com esse tipo de doação, com esse tipo de apoio, porque a doação é uma forma de apoio também, né? De falar assim, olha, a gente gosta do projeto, mantenha o projeto. Então, isso faz com que a gente mantenha esse projeto. E vai completar 10 anos agora. Então, a gente sempre tem a esperança, a expectativa de que o projeto cresça. Então, a gente também faz a nossa parte, que é tentar fazer as coisas de forma diferente. Claro que não dá para mudar as coisas da noite para o dia. Algumas coisas a gente até experimenta. E às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas a gente tem que experimentar as coisas para poder ver o que é que funciona ou o que que não funciona, o que que o pessoal gosta, o que que o pessoal não gosta. O que faz a gente ganhar tempo, ou o que só faz a gente gastar mais tempo para não ficar um resultado melhor. Tem tudo isso.
Inclusive, a gente está também discutindo uma forma, não só discutindo, mas também tentando. Não sei se você acompanha o YouTube. Isso é mais para quem acompanha o YouTube, tá? Estou tentando, por exemplo, fazer transmissões ao vivo no YouTube de conteúdo de podcast. Então, por exemplo, o Regras do D&D, ele está saindo no YouTube numa versão e depois o áudio é extraído do YouTube e ele vai direto para podcast. Porque a transmissão ao vivo ela foi preparada para ter sonorização, para ter a troca de tela. Ela é toda preparada para que quando a transmissão acabar, eu consiga pegar o áudio e já só extrair o áudio e já publicar como podcast, para quem só ouve o podcast, né? Por que isso? Porque isso economiza tempo, você não precisa editar. Claro que tem todo o trabalho por trás, que é preparar a transmissão ao vivo, que dá um trabalhão, que tem que fazer a publicação, transformar em podcast também tem trabalho, subir no servidor, colocar arte de capa, preparar o post, fazer a postagem, fazer o marketing, tem tudo isso. Mas economiza um tempo, que é um tempo de edição, que iria gastar ali, por exemplo, 2 horas, 3 horas, então são 3 horas a menos de trabalho. Então, esse tipo de modificação pode ser que não entregue conteúdo extra para você, ou pode ser que não mude nada na sua vida, mas alivia do nosso lado. Então são experimentos que a gente vem fazendo com o intuito de, se a gente conseguir fazer as coisas com menos tempo, então a gente talvez consiga fazer mais coisas, né? Então talvez o Tarrasque na Bota, se um futuro permitir que isso aconteça, porque depende muito da tecnologia de todos os participantes, será que não dá para fazer um Tarrasque na Bota que seja sonorizado e que depois que ele ficar pronto, a transmissão ao vivo já esteja tão redondinha que é só pegar o áudio e publicar como podcast porque já está sonorizado, já tinha os efeitos bonitinho, etc. Será que não daria para fazer isso com o Tarrasque na Bota, né? E que talvez a edição seria só mais um corte, um ajuste aqui ou ali. Então, assim, se isso for verdade, se isso for possível, pelo menos para um nível de... Vamos supor que tem uma meta de doação que seja assim, gente, se a gente atingir essa meta, a gente publica um Tarrasque na Bota com uma edição mais simples. Mas se a gente atingir uma meta maior, a gente consegue aí fazer uma edição do Tarrasque na Bota mais complexa. Se a gente tiver formas de produzir esse Tarrasque na Bota nessa versão mais simples, nessa versão mais rápida, não pode dar pau na live, não pode ter problema técnico, não pode ficar engasgando com o VTT durante a partida, né? Tem que rodar redondinho, sabe? Se isso for possível de ser feito, e eu estou devagarinho trabalhando para que isso aconteça, só que demora, tá, gente? Vocês não estão vendo esse trabalho aqui, estou estudando até um outro VTT, se for possível, enfim. Se isso for possível de ser feito, aí a gente consegue jogar mais partidas e aí a gente consegue entregar mais conteúdo de Tarrasque na Bota para vocês, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente ainda depende da edição, do trabalho do Vinícius, que está fazendo hoje a edição. Então, né, obrigado, Vinícius, por estar editando aí os episódios de Tarrasque na Bota. Vai sair, talvez, episódios novos de outros editores também, só que não é uma coisa recorrente, né? Que a pessoa não consegue ficar editando toda semana, né? É um negócio trabalhoso. Enfim, só para poder resumir que a gente está chegando perto desses 10 anos de projeto e que a gente está tentando crescer e tentando fazer as coisas serem diferentes, fazer as coisas de forma diferente para que a gente, né, experimente. E acho que é importante também, você que está me ouvindo até... Quanto tempo estou gravando aqui? Quase 1 hora, vai dar 1 hora. Você que está aqui 1 hora, se é que você está me ouvindo até esse final, eu nem sei se alguém me ouve. Eu nem sei se alguém ouve esse programa do Boletim Informativo. Se você estiver me ouvindo, por favor, manda uma mensagem para mim. Rafael, eu ouvi o Boletim Informativo. Eu ouvi tudo que você falou. Eu realmente gostaria de saber se alguém ouviu. Porque eu consigo ver se alguém fez o download do programa, mas eu não consigo saber se a pessoa ouviu até o final, sabe? Então, se você ouviu até o final, fale, Rafael, ouvi, tô com você. E se você quiser sugerir alguma coisa, sugira, a gente está aqui para poder ouvir. E a gente não pode continuar sempre fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, certo? Então, a gente precisa aprender também a se adaptar, a experimentar coisas diferentes, coisas novas. E, às vezes, o que a gente precisa é ouvir a comunidade, ouvir você que está me ouvindo agora. Tá bom? Não significa que se você vai falar alguma coisa, a gente vai fazer, mas pelo menos a gente vai ouvir, considerar,
para a gente refletir sobre isso. Tudo bem? É isso. Então eu encerro aqui mais um boletim informativo. Muito obrigado. Falei que ia ser rápido, que gravei 1 hora, mas eu acho que é importante eu gastar essa 1 hora, é como se fosse uma reunião, né? Sozinho. Acho que é importante fazer essa reflexão, falar dessas novidades, anunciar tudo isso para vocês verem que o projeto continua vivo, que ele também passa por apuros, mas que estão batalhando, né? E que você pode ajudar a fazer parte disso, ajudar com apoio financeiro, ajudar compartilhando, ajudar sendo ajudante, de várias formas, se você quiser manter o projeto ativo, tá bom? Muito obrigado, um abraço, chega e até o próximo Boletim Informativo. Tchau, tchau.